material também traz aquele lembrete clássico e super importante para fortalecer o espaço educacional. Se o conteúdo está ajudando, o passo a passo é simples e muito conhecido. Tem que dar aquele joinha, apertar o sininho para não perder as notificações, se inscrever no canal, comentar e, claro, compartilhar com a galera. Parece rotina, mas são esses passos essenciais que mantêm o projeto vivo e fazem com que esse nível de preparação chegue a quem realmente precisa. Olá, sejam bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai direto ao ponto e desvendar uma das maiores e mais sorrateiras armadilhas na escrita formal da língua portuguesa: o uso dos porquês. É até curioso pensar como um simples acento gráfico ou um espacinho em branco tem o poder de alterar totalmente a interpretação de uma cláusula contratual inteira, né? Nosso objetivo aqui é garantir aquela clareza absoluta, especialmente para quem lida o tempo todo com textos jurídicos e documentos oficiais. Nesses casos, o rigor da norma culta não é só um detalhe desejável, é vital mesmo. É um fato inegável que esse assunto é o campeão de dúvidas nas redações pelo país afora. Numa conversa no WhatsApp ou na internet, um pequeno desvio passa batido, claro. Mas em documentos legais e textos oficiais, aí a precisão gramatical é totalmente negociável. Ela acaba sendo a espinha dorsal, aquela estrutura invisível que mantém a credibilidade, a clareza e a autoridade absoluta do que a gente está comunicando ao longo das páginas. E para dominar isso de vez, a nossa estrutura vai passar por 6 pontos bem lógicos. Primeiro, o rigor na norma culta. Segundo, a natureza substantivada do porquê. Em seguida, a tonicidade final do porquê. Depois, a conjunção causal porquê. Na sequência, a locução prepositiva porquê. E, para fechar com chave de ouro, um roteiro prático de aplicação. Vamos para o ponto 1. Rigor na norma culta. A exigência por precisão. Estabelecer essa base sólida logo de cara é o primeiríssimo passo para qualquer profissional que redija documentos de alto nível, estritamente guiados pelas regras da língua. A grande sacada aqui é substituir aquelas velhas decorebas da época da escola por uma verdadeira consciência sintática. Isso muda o jogo. Quando a gente constrói uma frase mais sinuosa e complexa, o que é super comum em petições jurídicas ou relatórios técnicos gigantes, a memória mecânica falha, não tem jeito. É a compreensão profunda da categoria gramatical de cada termo que vai nos dar uma solução definitiva, elegante e estruturalmente à prova de balas. Passando para o número 2. A natureza substantivada do porquê. Vamos analisar essa primeira forma, que é uma palavrinha fascinante e assume para si todo o peso gramatical de um nome. O porquê, escrito tudo junto e com aquele acento circunflexo no final, tem uma natureza totalmente substantivada. O que isso quer dizer na prática? Que ele atua de forma independente, sendo o próprio núcleo do sujeito ou do objeto da frase. E tem um detalhe absolutamente crucial. Ele nunca, jamais aparece sozinho. A regra de ouro é que ele precisa inegociavelmente de um determinante ali do lado dele, tipo o artigo o, um pronome como este ou até um numeral. Ele funciona com o exato mesmo valor e o mesmo peso da palavra razão. E aqui a gente vê perfeitamente a heurística da substituição lógica em ação. Ao olhar para a frase, é só fazer um teste e trocar a palavra por motivo ou razão. Se a frase "ninguém me dizia o motivo" faz sentido e soa natural, bingo. A forma junta e acentuada está corretíssima e chancelada pela norma culta. É um truquezinho mental super satisfatório e muito rápido para aplicar na hora de escrever. Ponto número 3. Tonicidade final. Por quê? É muito interessante notar como a posição em que as palavras ficam na oração altera a fonética delas e, como consequência direta, as regras de acentuação gráfica. O grande segredo dessa forma separada e com acento é entender o conceito de tonicidade. Pensa só, quando a sequência porquê senta literalmente colada a uma pontuação terminal, seja um ponto de interrogação, exclamação ou até o ponto final, acontece uma pequena mágica fonética na nossa leitura. O pronome que é forçado a ter uma ênfase vocal bem mais forte. Essa batida de frente com a pontuação gera tonicidade. E aí, a nossa gramática exige com rigor que essa força toda seja marcada visualmente com acento circunflexo. Dissecando essa estrutura de novo, se a gente trocar a expressão por qual motivo, o sentido continua ali, intacto, mas repara que o que define o acento não é só o sentido, é a topografia do texto, a geografia da frase. Bateu no fim do período? Fim de papo. A acentuação é exigida incondicionalmente. Chegamos ao 4, a conjunção causal. Por quê? Saindo um pouco do universo dos pronomes tônicos e dos substantivos, agora o nosso foco vai para as estruturas que são a verdadeira cola lógica entre as ideias de um texto brilhante.
Essa forma, escrita junta e sem acento nenhum, faz o papel essencial e bem fluido de uma conjunção. E o mais legal de perceber é que, diferente do que muita gente acha, ela não está fazendo uma pergunta. De jeito nenhum. Na verdade, ela está ativamente entregando a justificativa, a resposta concreta ou a causa lógica dentro de uma estrutura explicativa. É exatamente o elo que subordina uma ação à sua causa raiz, amarrando o seu argumento. Na prática, a verificação é bem simples e muito direta. É só substituir o termo por sinônimos exatos, tipo pois, visto que ou uma vez que. Fazendo isso, a gente valida na hora se a função coordenativa ou subordinativa está ali. É o conector perfeito, aquela ferramenta indispensável na hora de montar um encadeamento argumentativo à prova de falhas num parecer técnico. Número 5. Locução prepositiva por quê. Esta é a última forma e talvez a mais versátil e intrigante do ponto de vista da estrutura, já que ela serve a dois propósitos sintáticos completamente diferentes. O porquê separado e sem acento é basicamente a união poderosa de duas palavras independentes, a preposição por mais o pronome que. É a forma clássica para introduzir aquelas perguntas diretas ou indiretas, mas vai muito além disso. Ela atua também como uma ponte relacional bastante formal, conectando a oração a um termo que já foi mencionado antes. Aliás, essa é uma estrutura sintática elegantíssima e super recorrente na linguagem jurídica. É bem aqui que o rigor do texto culto mais brilha através da análise sintática. Quando a expressão tem essa função relativa, a substituição por equivalentes comprova toda essa mecânica visível por trás das palavras. Dizer as razões por que lutei é o exato equivalente gramatical a dizer as razões pelas quais lutei. Esse testezinho mental rápido garante uma redação impecável, cirúrgica e livre de qualquer ambiguidade estrutural que poderia fragilizar um documento. E chegamos à seção 6, roteiro prático de aplicação. O mais importante de tudo isso é pegar toda essa teoria refinada e transformar num sistema lógico, super ágil e pronto para o uso naquele calor da produção corporativa diária. Para facilitar a vida, dá para usar uma abordagem de eliminação em 4 passos que é super eficiente. A regrinha é a seguinte. Passo 1. Tem artigo ou determinante antes? Usa porque junto e com acento. Passo 2. Tá coladinho na pontuação final? Porque separado e com acento. Passo 3. Testou trocar por pois e fez sentido? Porque junto e sem acento. E se nenhuma dessas 3 se aplicar, por pura exclusão lógica, a gente vai de porque separado e sem acento. É um algoritmo elegante, prático e praticamente infalível. Essa tabela, esse nosso quadro mental aqui, encapsula de um jeito maravilhoso todo esse panorama sintático complexo que a gente acabou de dissecar. Ter essa estrutura cristalina na mente fornece aquela referência definitiva para navegar na norma culta sem hesitar nem por um segundo. É o casamento perfeito da função gramatical profunda com a substituição prática, trazendo um resultado imediato e visível para o texto. Para encerrar nossa análise, fica aqui uma reflexão bem provocativa. Será que a precisão sintática é só uma questão de seguir regras arbitrárias ou ela molda a própria autoridade e clareza de um texto? A verdade é que dominar essas nuances tão intrincadas da nossa língua não é um mero exercício de obediência cega. Pelo contrário, é uma ferramenta formidável de poder e de persuasão. É algo que ativamente constrói, blinda e projeta a credibilidade intocável de qualquer discurso oficial. Fica aí o convite mais do que entusiástico para manter esse rigor técnico afiadíssimo em cada nova linha que for escrita daqui para frente.